querer evitar que os nossos filhos passem pelas adversidades, eu sempre digo, é uma coisa que é genuíno dos pais fazerem isso. Eu compreendo que eles não querem, né? Enfim, que passe pelo sofrimento. Mas é assim que a vida funciona. E a gente precisa entender, e eu acho incrível essa citação, eu não conhecia, mas eu acho que a gente precisa que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos alunos consigam compreender que as dificuldades fazem parte da vida e ajudá-las a lidar com isso. Tem vários psicólogos que falam sobre isso. Por exemplo, a gente querer resolver tudo pela criança e não deixar ela sentir. A gente chegar e dizer assim, não, meu filho, não fique triste, não chore, não. Eu digo, chore o tempo que você quiser. Aprenda a se acalmar e eu tô aqui na hora que você quiser. Às vezes meu filho tem uns acessos de raiva, eu digo, respire, mas libere essa emoção. Desde que você não bate em ninguém. Sim, a raiva é legítima, o comportamento nem sempre. Analisa. Aí é interessante que ele começou a perceber. Então, a partir daí, ele já começou a... Tô sentindo raiva, vou ali, vou fazer alguma coisa. Então, tem umas citações que eu gosto muito, que é assim, a dificuldade faz a gente mais forte, né? Uma fortaleza psicológica. E a gente ter essas sensações ao contrário do que as pessoas acham, que evitar passar pelo sofrimento vai fazer com que a pessoa sofra menos. Não. Quanto mais a pessoa conseguir lidar com o sofrimento, mais forte ela vai ficar para lidar com o sofrimento. Eu estava dizendo aqui, né, para passar um pouquinho para vocês, que eu sempre digo que a vida é um pouquinho ladeira abaixo, né? Quando você está criança, é excelente, vai lá para o ensino médio, você acha que é horrível, que a universidade vai ser melhor, é pior. E aí vai para o mundo do trabalho, é pior. Aí vem boleto, né? Tem uns memes na internet. Que a vida também não pode ser só boleto. Quando você fala assim que os adolescentes não querem ser adultos, eu fico pensando, que relação de adulto a gente tá passando para essas pessoas, né? Para esses adolescentes. Que ser adulto é só sofrer e pagar boleto. E reclamar. Então é uma situação que a gente também precisa refletir. Mas quando a gente começa lá de criança, a criança, né? O adolescente começa a passar pelas dificuldades pequenininhas, né? Enfim, das crianças da dificuldades da vida, aprendendo a lidar com elas, isso vai fortalecendo para que ela consiga lidar com as dificuldades da vida inteira, né? Porque é isso que a gente vai passar. Então, eu acho que a educação, ela precisa refletir, a gente fala muito no campo da educação, contra essa coisa do, se você fizer isso, você vai ganhar isso. Por quê? Né? Você vai ganhar. Ou até que ponto esses prêmios. Eu tive um aluno que eu trabalhava como coach educacional e ele chegou extremamente problemático. Ele fazia terapia e veio comigo mais para a parte de organização, de estudos, essa coisa. E ele disse, eu tenho que ganhar o prêmio X da escola, que é o prêmio de melhor aluno. Mas você tem por quê? E você via a dificuldade que ele tinha, né, de lidar, porque tinha que ganhar o prêmio, porque tinha que ter esses reconhecimentos. E o quanto isso é perigoso, né? Então, assim, passar pelas dificuldades nos fortalece. Eu acho que é algo que a gente precisa compreender muito bem. Agora, passar pelas dificuldades nos exige também. Então, às vezes, a gente, enquanto pais, para permitir que o nosso filho passe pelas dificuldades, nós precisamos parar para lidar com isso. Eu ia dizer, às vezes são os pais que não conseguem passar pela dificuldade, né? E não tem tempo para lidar com as suas próprias e com a deles, né? Porque você vê, eu vejo, quando eu entro na rua da escola dos meus filhos, eu passo um caminho, assim, bem longuinho, para chegar até a portaria. As crianças não levam mais os carrinhos. As bolsas de carrinho, quem leva são os pais. Porque as crianças pequenininhas têm dificuldade. E os pais têm que ir devagarzinho, acompanhando aquela criança, lidar com aquele aprendizado de levar aquele carrinho. Não tem tempo. Me dê o carrinho que a gente vai bem rápido, né? Então, para a gente também lidar com essas dificuldades, essas adversidades, ensinar sobre o sofrimento, eu preciso parar para lidar com isso. Eu preciso parar para ensinar, eu preciso parar para conversar sobre a raiva, a tristeza, a frustração, né? Eu preciso esperar no tempo dele. E nesse admirável mundo doido, né? Corrido que a gente vive, é difícil um pouco essa pausa. Pois é, e eu gosto muito daquele filme Extraordinário. Que exemplo da formação de uma autoimagem, de uma autoestima, de um garoto que tinha uma dificuldade real, né, de uma doença de neurodesenvolvimento que provocou ele tinha uma disformidade física e daí ele gerava assim uma exclusão na escola,
uma exclusão na vida social, as pessoas... Acho que você já viu, né, Maíra? Extraordinário, você também, Thaís. Várias vezes. Ele era rejeitado de forma assim, direta. Rejeição direta, mas o trabalho dos pais com aquela criança, que depois virou adolescente... O trabalho do professor, né? Porque ele pegou um professor que... Isso, para ele não, bastante porque por ele. ele próprio entrou em crise. Não por ele se achar feio, por ele ser rejeitado, porque as pessoas achavam, ele se achava lindo. E eu achava ele lindo também, eu acho. Porque para mim a beleza vai muito além das formas físicas. Exatamente. É muito além de... Porque você consegue ver a beleza de uma pessoa pelo semblante dela. Semblante. Tem pessoas que têm a forma física, assim, que tem, vamos dizer, algumas diferenças. Né? Não são exatamente lineares, porque as pessoas não são perfeitas. Nenhum de nós somos. Thais falou no podcast passado, eu adorei, que se nós nos espelhássemos mais na natureza, Deus criou o elefante, a girafa, né, o macaco, a formiga, o tamanduá, a zebra. E quando a gente vai, por exemplo, no zoológico, né, porque os animais muitas vezes estão lá para exposição, não é o lugar deles, mas eles estão, o lugar deles é no natural, mas a gente fica vendo a beleza de uma zebra, a beleza de uma girafa. Você olha, a moça tem o pescoço gigante. Mas desproporcional. Nossa, aquelas bolinhas, mas é linda. Pronto, o ser humano também é assim. E você vê a beleza do ser humano no semblante. E daí essa mistura da autoimagem com a autoestima cria a nossa identidade. Ou seja, você consegue estabelecer quem eu sou. Cria uma identidade. Eu tenho uma técnica que eu uso na clínica, que eu peço para o paciente escrever em 2 linhas como ele gostaria de ser apresentado. E daí as pessoas têm muita dificuldade. No começo elas fazem, quem gosta de escrever, escreve 10 linhas. Eu digo, vamos diminuir. E outras vezes ele faz, né, o paciente colocar 3 linhas, colocando 8 características negativas ou enfraquecedoras e 2 fortalecedoras. Aí eu falo, se você vai numa loja, a loja tem, né, aquela moda que está na estação, eles colocam na vitrine. Né, a moda da estação na vitrine, o que está na moda. E tem aquelas peças que tem um probleminha aqui, um defeitozinho ali, eles botam mais. Mas tá lá, compra quem quer. Então, eu sempre comparo, é uma comparação meio esdrúxula. Mas assim, você vai colocar na vitrine logo o que você tem de pior para se apresentar. E as pessoas fazem isso na prática. Você vai fazer um trabalho na universidade, aí você começa, oi, bom dia. Olha, eu sou muito tenso, eu sou muito ansioso. Aí você queimou-se geral. Quem está assistindo ali o seu trabalho já disse, vai falar besteira, dúvida, eu vou dormir, né? Eu vou olhar a internet. Mas se você não fala nada, talvez a sua perspicácia e inteligência que você desenvolveu através daquele trabalho supere a sua ansiedade, de forma que as pessoas nem percebem. A ansiedade existe, inclusive porque quando a gente vai fazer um trabalho novo, fica aquele friozinho na barriga, né? Que é bom, inclusive, né? Que é bom, que preparatório. Não é patológico, porque a ansiedade ela é patológica dependendo da frequência e da intensidade. Isso. E do prejuízo que causa na vida da gente. Exatamente. Então, assim, a nossa identidade é bom, inclusive, a gente fazer esse treino. Eu até sugiro, né? Quem assistiu o podcast, faça esse treino. Coloque algumas características suas em 2 linhas ou 3 no máximo. E daí você vai entender que você tem algumas características muito boas e algumas que são os pontos de melhoria. Que, obviamente, a gente não vai fugir dos pontos de melhoria. A gente tanto vai refletir sobre como mudar, como buscar apoio. Porque, às vezes, você precisa de um apoio de alguém para poder, por exemplo, a psicoterapia é um excelente apoio nas mudanças, nas descobertas. Mas, assim, você vai estabelecer uma identidade que te orgulhe. Que te orgulhe. A gente precisa disso. O ser humano, ele precisa se orgulhar dele mesmo.